Paz, galera, seja bem-vindo ao canal Amor e Café. Hoje eu estou aqui com ele, Eduardo Nunes, um dos líderes do movimento Dunamis. E eu tenho algumas perguntas para fazer para eles. Espero que abençoe sua vida. Eduardo, muito prazer. Obrigado por estar aqui com a gente. Isso. Cara, a primeira pergunta que eu quero fazer para você: por que você acha que hoje somos uma geração tomada pelo medo? Hoje o jovem brasileiro tem medo de tudo, né? Eu acho que o principal motivo pelo qual o jovem tem medo hoje é por não estar recebendo constantemente a revelação do amor de Deus. Quando a gente recebe o perfeito amor de Deus, esse perfeito amor lança fora todo medo, é o que a palavra fala em 1 João capítulo 4. Então, quando a gente vive um relacionamento de intimidade com Deus, recebendo constantemente essa enxurrada de graça e de amor e de perdão sobre as nossas vidas, isso automaticamente vai tirando o medo dos nossos corações. Imagina que você é uma criança de 3 anos e você tem o seu Deus Pai, que é um pai responsável, um pai bondoso, um pai que te ama, e ele está segurando a sua mão. Ele fala: filho, pode subir essa escada. Se você não tiver a revelação, o entendimento de que o seu pai está segurando a sua mão e está falando: filho, eu estou com você, você vai ser tomado pelo medo. E o medo é um dos maiores empecilhos do cristão hoje. Na parábola dos talentos, aquele servo ele diz: eu tive medo e escondi. Então o talento dele foi escondido e enterrado por causa do medo que ele tinha no coração. Agora, quando a gente vive uma vida de intimidade, recebendo constantemente o amor do nosso Pai, todo medo se vai. E a gente pode caminhar em ousadia e em confiança. 1 Timóteo, Paulo diz a Timóteo: Deus não te deu um espírito de medo, mas de poder, amor e domínio próprio. Então o medo não vem de Deus. Quando você recebe a revelação do amor de Deus sobre a sua vida, todo medo se vai. Amém. Muito bom. A segunda pergunta que eu tenho para você é: como ser um bom líder? Eu acho que para você ser um bom líder, o primeiro ponto é você amar Jesus. Você só consegue levar as pessoas em lugares que você já foi. Então, um dos grandes líderes que a gente vê na Bíblia é Josué. Em Josué capítulo 1, Deus ele aparece para Josué e fala: Josué, o meu servo Moisés é morto, agora eu estou te levantando para ser um líder para essa geração. Mas a história de Josué não começa aí. Josué capítulo 1 é quando ele é oficialmente declarado por Deus o líder daquela geração. Mas se você olhar a história de Israel, e mesmo enquanto Moisés liderava, a gente vai ver que quando Moisés estava na tenda, e Moisés saía da tenda para comunicar para o povo aquilo que Deus estava falando, a palavra de Deus diz em Êxodo que Josué, filho de Num, não se afastava da tenda. Então, para você ser um bom líder, o primeiro ponto é você ser apaixonado pela presença de Deus. Você não consegue liberar algo para ninguém que você não carrega. Então o primeiro ponto é você ser apaixonado pela presença de Deus, você ficar na tenda, assim como Josué ficou, que Deus ele vai começar a te levantar para liderar outras pessoas, porque você só lidera pessoas para lugares que você já foi. E o segundo ponto, que é muito importante, Salomão ele diz em Provérbios 29, versículo 18, que aonde não há visão profética, o povo se desvia. Ou aonde não há espírito de profecia, em outras versões, o povo se desvia. O líder ele tem que ter uma visão clara daquilo que Deus está fazendo. Ele tem que saber apontar o caminho e ter uma visão profética daquilo que Deus está liberando sobre as pessoas que ele lidera. Porque se você não tiver uma visão bem clara, qualquer atalho que aparece na sua vida vai se tornar um caminho. A tua convicção da visão que Deus colocou na sua vida, ela vai motivar o número de nãos que você vai dar ao longo da sua caminhada. Convites que você não vai poder aceitar. Tentações que também o inimigo vai colocar na sua vida, mas você vai estar tão focado naquilo que Deus tem para você que você não vai aceitar. Então um bom líder, em primeiro lugar, precisa de paixão pela presença de Deus, e em segundo lugar, uma visão clara daquilo que Deus está fazendo sobre a vida dele e sobre a vida das pessoas que ele lidera. Amém, muito bom. A última pergunta que eu tenho para você é sobre inconstância. Porque hoje a gente vive uma geração que está na presença de Deus, mas daqui a pouco está no mundo. Isso tem atrapalhado muito os jovens. O que você pode falar sobre a inconstância? Eu acho que a inconstância é um reflexo da falta de maturidade espiritual e falta de leitura bíblica. A gente vive um tempo onde nós valorizamos o profético, valorizamos as profecias, e a gente deve valorizar isso. Paulo ele diz de maneira bem clara: não desprezei as profecias. Eu amo o profético, eu amo o Shaba, eu amo ficar orando em línguas, mas se eu não tiver uma vida de paixão pela palavra de Deus, isso não é sustentável. O salmista diz em Salmo 119: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então não adianta nada, existe uma frase
que o André falou esses dias, que você esperar uma resposta de Deus com a sua Bíblia fechada é você esperar uma ligação com o seu celular desligado. Então muitas vezes a gente vê jovens inconstantes porque eles não têm uma vida de oração diária, uma vida de leitura da palavra, uma vida de adoração. Eles tentam viver o cristianismo de domingo a domingo, ou de retiro de carnaval até o próximo retiro de carnaval, e eles não conseguem manter aquela chama acesa que foi despertada no coração deles. Em 2 Timóteo, Paulo também fala para Timóteo: desperta o dom que é em ti, que recebeste através da imposição das minhas mãos. Talvez naquele momento Timóteo estava esperando por uma palavra profética, ou pela próxima conferência, ou para algum chaba que ele iria receber do seu pai espiritual Paulo. Mas o que Paulo está falando para ele é: não, você é responsável pela chama que foi acesa no seu coração. Desperta o dom que é em ti. Então, alguns passos bem práticos para que a gente possa sair dessa inconstância espiritual. Cara, leitura diária da palavra. Você se alimentar desse pão vivo que é a palavra de Deus. Não de maneira religiosa, de cara, eu tenho que ler. Não, é porque isso é vida. A palavra somada à presença do Espírito Santo vai trazer vida para as nossas almas, vai vivificar o nosso espírito. Então uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, adoração, e tá constantemente liberando aquilo que Deus está colocando no seu coração. Eu costumo falar bastante que nós não somos represas. Nós somos, Jesus sempre comparou a gente com um rio. Então se você só recebe, uma hora essa água que está parada, ela vai dar dengue. Você precisa começar a liberar aquilo que você está recebendo de Deus para sair dessa inconstância. Amém. Uma pergunta minha agora, particular minha mesmo. Tipo, como é seu devocional com Deus, assim, sabe? Tipo, você acorda, o que você... Eu tento ler no mínimo 3 ou 4 capítulos por dia. Eu tento ler sempre um livro em seguida. Por exemplo, nesse momento estou lendo Marcos. Então hoje eu leio Marcos 1 e 2, amanhã 3 e 4. E paralelo a Marcos eu leio Provérbios do dia, né? Provérbios a gente tem 30 capítulos. E você pode ler um capítulo por dia, sempre para edificar o seu espírito. E um salmo. Eu sempre faço essa leitura bíblica. Tempo em adoração, você coloca aí um louvor que você gosta e começa a adorar. A adoração sempre vai atrair a presença de Deus para o lugar que você estiver fazendo o seu devocional. E eu costumo também orar em línguas. Gasto bastante tempo orando em línguas. Agora eu estou morando perto de onde eu trabalho, que é a igreja. Mas quando eu morava longe, eu lembro que eu colocava uma adoração no meu carro e eu ficava orando em línguas do momento que eu saía de casa até chegar na igreja. Para mim, orar em línguas é como aquele carro antigo a álcool que você liga e deixa o motor aquecer. Para mim funcionava mais ou menos dessa maneira. E esses 3 pontos eles são muito importantes. Também fazer uma lista, se planejar fazer uma lista de livros que você quer ler no ano, livros paralelos à Bíblia, né? Eu até estou com um amigo meu aqui, o Davi Lago, quero indicar. Vem aqui, Davi. Pode, pastor. Cuidado que tem um negócio aí no chão. Pastor Davi, Pastor. Ele tem um livro muito bom chamado Formigas. Se ele puder compartilhar um pouquinho do livro, é uma indicação para o ano de vocês. Quer falar um pouquinho, Davi? Provérbios 6 fala para nós aprendermos. A própria Bíblia manda a gente aprender com a formiga, observar ela, refletir nos caminhos dela para sermos sábios. E uma das lições é justamente isso que o Dudu está falando, sobre constância, sobre perseverança. Ela não tem chefe, supervisor, governante, mesmo assim ela trabalha, ela armazena as suas provisões no verão. É a pessoa com iniciativa. Nem sempre na vida vai ter um tiro de largada como numa corrida. E aí tem pessoas que ficam paradas esperando um tiro de largada e não correm aquilo que Deus propôs na sua palavra. Então, que possamos ter essa iniciativa como as formigas para perseverarmos no nosso momento devocional com Deus. Amém. Amém, amém. Muito Pastor, bom. muito bom ter vocês aqui. Eu vou aproveitar que o pastor Davi Lago está aqui. Tipo, é uma curiosidade particularmente minha. Já te acompanho, já tem um tempo já. Basicamente, muita ministração do Senhor já me abençoou já. E eu já tive vontade lá na frente, assim, entrar no meio das pregações e fazer apelo ali na hora. Pastor, como você vê, tipo, essa geração de jovens hoje, assim? O que você vê diferente do que da antigamente, assim? Existem os mesmos anseios perenes que sempre acompanham a juventude. Paulo fala sobre as paixões malignas da juventude, que é a precipitação. São marcas que todas as gerações de jovens compartilham. Precipitado, às vezes afobado, ansiedade, são temas abordados na Bíblia. Mas em especial nesse tempo podemos destacar pelo menos
três aspectos dessa geração, que são um desafio, que deixam os jovens hoje atordoados. Primeiro, a vida em rede, né? A sociedade em rede. Então, é como se estivéssemos literalmente numa teia, através da internet, através de facilidades como o avião, você pega em poucas horas já está do outro lado do país. Então, estar em rede gera uma segunda coisa, a hipervelocidade. Tudo é muito mais rápido, decisões mais rápidas, decisões sérias às vezes num momento precoce, é um outro desafio de ser jovem hoje. E em terceiro e último lugar, além da sociedade em rede e da velocidade, a sobrecarga de informações, a sobrecarga cognitiva. Temos que tomar muitas decisões, recebemos muito conteúdo, muita mensagem, às vezes que é difícil tomar discernimento ali, daí a importância de estarmos com Deus, firmes, aliançados com o Senhor Jesus, para não ficarmos perdidos no meio desses três desafios, pelo menos podemos destacar, que caracterizam os jovens hoje. Amém, amém. Muito obrigado, eu vou tomar mais tempo de vocês. Se esse vídeo abençoou a sua vida, assim como abençoou a minha, dá vontade de fazer muito mais pergunta, mas se inscreva no nosso canal, compartilhem, comentem aqui embaixo e até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês. Gente, Amém. Deus muito abençoe. Obrigado mesmo. Obrigado mesmo, pastor. Obrigado por a gente conhecer. Prazer. Tá? Abençoe. Espero que, cara,